Olá, a edição de fim de semana do Jornal da Unifra está no ar e destaca o anúncio dos locais de prova para o vestibular de verão 2017. Os mais de 4.000 candidatos já podem conferir em que sala de aula vão fazer a prova composta por 55 questões e a redação. Não deixar esta verificação para a última hora é muito importante para não correr riscos nem perder a concentração. Veja essa e também outras informações do Centro Universitário Franciscano. Há menos de 10 dias para o vestibular de verão da Unifra, os candidatos recebem dicas sobre como controlar a alimentação e fazer dela uma aliada na reta final de preparação ao processo seletivo. O curso de História da Unifra organiza ato ecumênico com representantes de religiões que atuam em Santa Maria. Quem vai fazer o vestibular de verão 2017 do Centro Universitário Franciscano já pode conferir onde vai realizar a prova. Os locais foram anunciados pela Coordenadoria de Seleção e Ingresso nesta sexta-feira e quem tem mais informações sobre este assunto para a gente é o Rogério Kerber. Olá, Rogério! Olá, Jareta! Nós já havíamos antecipado na edição de segunda-feira do Jornal da Unifra e agora a Coordenadoria de Seleção e Ingresso liberou nesta sexta-feira para consulta os locais de prova. E como é que o vestibulando faz para ter acesso a essas informações? É bem simples. É só entrar lá no site unifra.br e com o CPF dá para ter acesso às informações. E o que o vestibulando vai encontrar lá na página? As informações sobre em qual conjunto ele irá realizar a prova, também o número do prédio e da sala de aula. Bom, daí fica bem fácil com essas informações em mãos. Só lembrando que a prova do Centro Universitário Franciscano no vestibular de verão será aplicada no conjunto 1, que fica na Rua dos Andradas, e também no conjunto 3, aqui na Rua Silva Jardim. Um detalhezinho, quem for fazer a prova aqui no conjunto 3, não pode esquecer que a entrada não é pelo portão principal, pela Rua Silva Jardim, mas sim pela rua lateral, que fica na Duque de Caxias. Outro recado bem importante, quem teve algum problema com a sua inscrição no vestibular de verão da Unifra, deve ligar para a Copervis. O telefone é o 3223-8341. A prova do vestibular de verão da Unifra será realizada no dia 28 de novembro. E olha só, das 2 às 6 horas da tarde, mas os portões, tanto do conjunto 1 como do conjunto 3, serão abertos bem mais cedo, a partir do 12h30. Já a entrada dos alunos nas salas de aula acontecerá a partir da 1h30. Eram essas as informações sobre o vestibular. Eu volto contigo, Jareta, aí no estúdio. Ok, Rogério, muito obrigado pelas informações. Representantes de religiões que atuam em Santa Maria participam de um ato ecumênico na próxima terça-feira, às 8 da noite, no conjunto 1 do Centro Universitário Franciscano. O encontro, que recebe o nome de Pluralidades Religiosas, é organizado pelo curso de História da Unifra e quem tem mais detalhes sobre ele é o professor Odilon Machado. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Unifra. Professor, de onde surgiu a ideia de realizar este ato ecumênico, mas principalmente qual o objetivo de reunir representantes de várias religiões que atuam aqui em Santa Maria? Bom, na verdade surgiu essa iniciativa a partir da disciplina História das Religiões, que eu ministro aqui na Unifra, e nesse sentido nós trabalhamos então com a perspectiva do conhecimento acadêmico das religiões, a participação de várias lideranças, representantes que possam complementar os nossos estudos com os alunos no sentido de conhecimento. Ao mesmo tempo é uma disciplina teórico-prática, que nós vamos a alguns templos religiosos, já estivemos em 3 templos religiosos, no sentido então desse conhecimento. E dentro disso então, surgiu a ideia do ato justamente com os representantes das várias religiões que nós contactamos, que eles possam estar presentes então nessa próxima terça-feira e farão então para os professores, alunos, funcionários da direção da Unifra, um espaço para de fortalecimento então desses aspectos dentro de um espírito da própria disciplina e a ver com a perspectiva de tolerância, respeito, solidariedade, cultura de paz, que a Unifra também trabalha nessa perspectiva, onde então eles vão realizar uma bênção ecumênica para a comunidade acadêmica aqui do Centro Universitário Franciscano. Professor, vai ser das 8 às 8h20 da noite aproximadamente na próxima terça-feira. Sim. E as pessoas da comunidade que quiserem participar podem participar também, né? Isso não vai ficar restrito somente ao pessoal da Unifra, né? Na verdade a gente está fazendo
uma divulgação, e aqui esse espaço também da TV Unifra é importante, no sentido da própria comunidade. Mas ele está aberto, né, às pessoas que se dispuserem a vir até a Unifra, né, que puderem, está aberto à comunidade, né, vai ser no pátio. É bom salientar que, caso chova, nós faremos em frente ao Salão Azul, que é ao lado, no hall ali de entrada, no próprio pátio ali no Campus 1 da Unifra. Também no Campus 1 da Unifra. Professor, Isso. Quero aproveitar a sua presença aqui para a gente falar um pouquinho também sobre religião, né? E toda vez que a gente vai, assim, discutir religião sempre é muito difícil, né? Agora, falar sobre religião, isso acredito que seja mais fácil. É exatamente isso que o curso de História se preocupa em repassar, em ensinar aos alunos, principalmente nas disciplinas que tocam a esse assunto. Na verdade, o curso de História, ao longo de todo o curso, ele permeia muito o aspecto religioso em várias fases da história que os alunos e os professores ministram, e é refletido em aula, né? No entanto, a disciplina História das Religiões, ela surge justamente como uma disciplina optativa, no sentido de aprofundar um pouco mais justamente as religiões, não apenas aquilo que se tem no conhecimento básico, mas que possa se aprofundar mais na reflexão acadêmica sobre as diferentes religiões e aquilo que elas defendem e aquilo que se colocam diante da sociedade. Sim, mundo afora, nós temos dezenas de religiões se a gente for a fundo, mas nós temos até, a gente pode ver na tela aqui o nome das principais, basicamente são 10, né, professor, que atuam mais assim no mundo todo, né? Nós podemos verificar, aqui o vídeo está mostrando, né, algumas religiões, no sentido então que aquelas mais adeptas, mais conhecidas. Mas o mundo religioso é muito plural, como o próprio nome do ato, mas ao mesmo tempo, dependendo do local geográfico, ou mesmo histórico, tem a perspectiva, né, de segmento. Se nós trouxéssemos para Santa Maria, claro que evidentemente nós temos mais católicos aqui, mas será que nós conseguimos encontrar, por exemplo, representantes de todas essas religiões que a gente está mostrando aqui na tela? Pelo que foi mostrado aqui na tela, nós podemos verificar que algumas religiões, né, que está sendo colocado ali, nós temos em Santa Maria. Inclusive, nós tivemos nesta edição, que está em curso a disciplina atualmente, né, tivemos a oportunidade de visitar, por exemplo, 3 locais religiosos, como, por exemplo, uma mesquita muçulmana aqui de Santa Maria, da Sociedade Palestina. Tivemos na questão do judaísmo também, a Sinagoga Judaica de Yitzhak Shamir, e também tivemos um centro de Umbanda, né, que também é outra religião que tem aqui em Santa Maria. Ao mesmo tempo, nos estudos, na disciplina, nós também abordamos outras religiões, nos quais nós convidamos os representantes para poder estar presente aqui entre nós no ato, como, por exemplo, o taoísmo, o cristianismo, né, inclusive o cristianismo evangélico, o católico, o próprio espiritismo. Então, são muitas religiões que nós temos aqui em Santa Maria, com seus representantes, seus adeptos, e o próprio mundo universitário aqui da Unifra, né, também tem seus seguidores. Agora, eu queria que o senhor também falasse, professor, a gente já está se encaminhando para o final desse nosso bate-papo, tolerância e fundamentalismo. Me parece que nesse momento, quando a gente fala de religião, né, são 2 assuntos, né, a tolerância e também o fundamentalismo, que exatamente conflitam bastante. Nós vivemos numa época em que muitas vezes a questão econômica pode acabar levando a enormes diferenças, mas a religião também. Mas é muito importante ter definido o que é fundamentalismo, mas essencialmente aquilo que é tolerância. Pois não. O fundamentalismo, na verdade, enquanto político, ele surge no século ainda XVIII, né, nos Estados Unidos, né, e no aspecto religioso ele acaba congregando esse aspecto, e hoje muito divulgado e muito praticado. Ou seja, o fundamentalismo na sua raiz está o quê? Os fundamentos das religiões, né? Seja uma religião monoteísta, que tem, por exemplo, na Bíblia cristã, tem no Alcorão muçulmano ou na Torá judaica, quer dizer, aqueles seguidores das religiões que seguem o fundamento da sua religião, mas que nós possamos dizer que ao pé da letra, de uma maneira a partir do texto. Então isso gera o quê? Uma interpretação fundamentalista. Outros, a partir da tolerância religiosa, que é um dos objetivos então da disciplina do próprio ato, que nós possamos conviver com as diferentes religiões, seus aspectos, né? E aí a Unifra abre essa perspectiva na disciplina e também agora no ato como um elemento importante, canalizando o quê? Apesar das pessoas defenderem suas posições religiosas, mas que também abram, né, o convívio, né, a própria tolerância no sentido então de acolher o outro, né, mesmo nas suas diferenças. Quer dizer, acima de tudo, nós somos seres humanos, somos cidadãos, cidadãs, e isso é o que realmente nos coloca, conviver com o diferente. Ótimo. Professor Odilon Machado, muito obrado pela sua presença aqui no Jornal da Unifra, e até a próxima oportunidade, hein? Eu que agradeço. Um grande abraço. Olha só, a seguir, acadêmicos da Unifra se preparam para a realização do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. O Jornal da Unifra já vai estar de volta.
Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Neste domingo, o desempenho de alunos do Centro Universitário Franciscano passa por análise do Ministério da Educação. Eles têm a formação geral e o rendimento avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho, o ENAD. Acadêmicos de 7 cursos realizam a prova com 4 horas de duração e 40 questões. Ao mesmo tempo em que sobra expectativa, as turmas demonstram confiança em um bom desempenho. O caminho do Michel na faculdade começou em outro curso, mas bastou um semestre para ele descobrir que era a fisioterapia o melhor destino a tomar em busca da formação profissional. Eu fiz um semestre de sistema de informação, não gostei, não é uma área que me chamou a atenção. Eu acabei optando, eu consegui trocar de curso, me achei porque eu cresci no meio do esporte, sempre pratiquei esporte, gostava muito e até comentava com amigos e parentes que eu iria um dia ou fazer educação física ou fisioterapia. Acabei conseguindo trocar para o curso de fisioterapia, acabei me encontrando. Nunca fui, no ensino fundamental e no ensino médio, nunca fui um aluno muito estudioso, não me interessava muito pelos estudos, mas pelo fato de conseguir ter ingressado na fisioterapia, é uma área que eu gosto e procuro estudar bastante. A trajetória do estudante inclui pesquisas, descobertas por meio de muita leitura e também aulas práticas. Após 4 anos de curso, chegou a hora de se formar. Mas antes de fazer do jaleco branco um uniforme, o Michel precisa passar pelo desafio do ENAD, um exame que para ele não é motivo de preocupação e que pode ter valor decisivo na carreira. Vale muito pelo fato de que, dependendo do desempenho da minha turma no ENAD, acaba gerando uma nota. Essa nota geral do curso, ela acaba indo para o meu currículo. Ela vai ficar gravada no meu currículo. No momento que eu for disputar uma vaga, vamos supor, de mestrado, uma bolsa de mestrado, existem diversos fatores que são fatores que desempatam. E um dos fatores é a nota do ENAD. Realizar a prova também é o compromisso do próximo fim de semana para Mariana. Ela seguiu os conselhos da mãe e fez o vestibular na Unifra para nutrição. 4 anos depois da decisão mais importante da vida dela, diz estar preparada para enfrentar o ENAD e mostrar que aprendeu muita coisa para atuar na profissão. A gente já vem há mais ou menos 1 ano assim, se preparando para a prova do ENAD, né? Então a gente estudou bastante, se preparou bastante e eu creio que essa prova assim, vai ser 100%. Além da nutrição e da fisioterapia, os cursos de biomedicina, enfermagem, farmácia, odontologia e serviço social também vão ter alunos avaliados neste domingo. A prova do ENAD tem duração de 4 horas, será aplicada a partir da 1h30 da tarde e é composta por 40 questões. 10 medem a formação geral do aluno e correspondem a 25% da avaliação. Outras 30 questões testam conhecimentos específicos e são responsáveis por 75% da nota final. Esse desempenho, aliás, mexe com a imaginação dos estudantes. Uma nota 10, então? Vamos ver, né? Possivelmente. Um 10 não, mas quem sabe a gente tira perto de 10. O 10 é meio exigente, né? Mas acho que dá pra fazer uma boa prova, assim. Caros estudantes do Centro Universitário Franciscano, no próximo domingo, dia 20, estaremos realizando o ENAD de 2016. A partir das 13 horas, iniciam-se então as provas nos locais determinados pelo Ministério de Educação. Gostaria de lembrá-los de que o desempenho de vocês nessa prova faz parte do conceito do curso de vocês.
Então, este é o momento de vocês mostrarem as competências, as habilidades e o seu desempenho ao longo do curso de graduação no Centro Universitário Franciscano. Valorizem este momento, levem a sério esta prova, permaneçam o tempo inteiro de realização da prova e, em nome da Pró-Reitoria de Graduação, nós desejamos a todos vocês uma boa prova e um bom desempenho em cada um dos seus cursos. A seguir, dicas sobre alimentação aos candidatos do vestibular de verão da Unifra, antes a previsão do tempo para o fim de semana. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. No próximo dia 28 de novembro tem o vestibular de verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. E no início desta edição nós informamos que os locais de prova já foram anunciados pela Coordenadoria de Seleção e Ingresso. O Jornal da Unifra, na edição de quarta-feira, também trouxe dicas sobre como manter a rotina nesta reta final que antecede a prova, que terá 55 questões. Pois nesta edição de fim de semana é hora de saber algo sobre a alimentação. E quem traz dicas bem importantes para todos nós é o Rogério Kerber. E aí, Jareta, tudo bem? Como a gente havia prometido na edição anterior do Jornal da Unifra, hoje as dicas para o vestibular são sobre alimentação e quem vai conversar com a gente é a professora Tereza Cristina. Olha só, vestibulando, primeira dica, a preparação começa bem antes. Uma semana, não é mesmo, professora? Pelo menos uma semana antes, Rogério. O que a gente tem? Pessoal, evitar durante essa primeira semana ou comer mais frutas, verduras, legumes, queijos, ovos. Todos eles vão trazer um bem-estar muito grande. Evitar arroz branco, muita massa, porque isso vai te dar um pouquinho mais de um índice glicêmico menor, vai te deixar bem, vai deixar a memória ativada. Lembrar que o ovo, tá? O ovo, ele tem colina, então ele vai ativar a serotonina. Então, comer ovos antes, fazer todas as refeições, não exagerar em cafeína, não exagerar em refrigerantes, não exagerar em lanches rápidos. Tá? Eu tenho que ativar a memória, não tenho que colocar a memória em alerta para depois reduzir. Minha memória tem que ficar sempre em alerta. Um dia anterior, Rogério, é muito importante no jantar evitar gorduras. Tá? Evitar gorduras, evitar excesso de molhos, evitar refrigerante, evitar café também, né? Porque tem que estar bastante tranquilo. Então, uma massa integral, um arroz integral, porque eu tenho que colocar aqueles alimentos que reduzem um pouquinho a glicemia. Por quê? Ou não aumentam a glicemia, porque isso vai manter minha memória ativa.
queijos, carnes magras e salada na noite que antecede, ok? Ok, perfeito, professora. E agora aquela diquinha para o dia da prova, já começa de manhã cedo com o café da manhã. Isso, gente, por favor, não deixem de comer. Aquela energia que vocês ingerirem pela manhã vai servir de substrato para a tarde. Então, eu tenho que ter reserva na forma de glicogênio que a gente armazena lá no fígado, sabe, gente? Isso aí pode ser até uma questão de vestibular. Armazena lá no fígado aquela quantidade de açúcar. Então, eu preciso comer um pão integral, até mesmo um pão francês com um queijo pela manhã. Eu posso comer um ovo quente pela manhã, um omelete de manhã, uma fruta, um suco de fruta, basta, não precisa mais além disso. Se eu quiser tomar um leite, se estiver acostumado, um leite com café sem problema nenhum, um iogurte também sem problema nenhum. Na metade da manhã, uma fruta só seria suficiente para manter aquele índice de glicose boa no meu organismo para eu ter memória e ter disposição. Cuidar com o que antecede, Rogério. O almoço tem que ser em torno de 2 horas antes. Gente, cuidado com isso. Por favor, uma salada leve, nada de rebuscar salada com molhos, etc. Uma salada leve, se estiver habituado. Uma massa integral, um arroz integral, uma carne magra e uma fruta ou um suco de fruta seria suficiente, Rogério. Mas, para trazer junto, conforme você me perguntou anteriormente, o que é importante? Gente, não tragam bala, não tragam hipertônicos, tragam um chocolate 70% cacau, tragam uma água, um biscoito integral, uma fatia de pão integral. Gente, isso mantém o índice glicêmico, vocês vão ficar alerta o tempo todo. Isso é importante. Professora, quero agradecer as suas dicas. Desejar a todos uma boa prova, não é mesmo? Pessoal, façam isso e com certeza o resultado será diferente. Alimentação é tudo quando eu penso em memória e concentração. Professora, muito obrigado. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar essas dicas. Não é mesmo, Rogério? Com toda certeza, vale a pena mesmo, hein, Rogério Kerber? E olha só, até o próximo dia 23 de novembro, a comunidade pode visitar a exposição do Traço à Forma. Ela ocorre na Sala Angelita Stefani e apresenta os processos de criação de uma peça de roupa. As criações são de alunos que se formaram na primeira turma de graduação do curso de Tecnologia em Design de Moda do Centro Universitário Franciscano. A ideia é aproximar as pessoas do trabalho que se produz até a roupa estar pronta. A exposição do Traço à Forma mostra ainda tendências que preservam e valorizam o meio ambiente, um processo cada vez mais comum nas peças da moda contemporânea. Para visitar a Sala Angelita Stefani, o público entra de graça. Ela fica no térreo do prédio 14 do Conjunto 3 da Unifra, na Rua Silva Jardim, número 1175. O acesso, no entanto, ocorre pelo prédio 13. Os horários de visitação são de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 8 da noite. Legal, olha só, essa edição do Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana e até mais.